E hoje, sexta-feira santa, cara. Estamos aqui iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Cara, não tem tempo, não tem feriado, não tem horário. A gente tá aqui batendo o compromisso semanal de trazer algum convidado que vai enriquecer o seu conhecimento. E hoje a gente vai trazer mais um atleta. Na verdade, eu acho que já é a terceira ou quarta participação do grande Carlos. Já tem direito a pedir música, se tornar um sócio fundador do Atletas Low Carb. O diretor de Maratona Sub-3, Carlos Jarutais. Chegou aí. Vou colocar aqui o tema. Maratona Sub-3. Fala, André. Grande Carlos. Ei, Boa tarde. Tamo junto. Tranquilo, Carlos? Tranquilaço. Só encaixar aqui. Vocês que estão no Instagram estão ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá bom o áudio? Quem fale. Vamos lá. Se estiver ouvindo bem no Instagram, coloca um joinha aí, tá? Se não tiver, é só escrever aí que a gente dá um jeito. Carlos, eu vou iniciar aqui, tá? No YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos embora. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 7 de abril de 2023, sexta-feira santa, feriado, enquanto boa parte das pessoas está descansando, passeando, está com a família. A gente está aqui também, após o almoço em família, honrando o nosso compromisso da live semanal, trazendo um convidado de peso que sempre traz conhecimento para enriquecer ainda mais a nossa jornada de quem busca saúde e performance. Nesse caso, aqui estou recebendo mais uma vez, com grande honra e satisfação, o grande Carlos Jarutais, que, enfim, maratonista sub-3 e tem metas ousadas, mais metas ousadas para esse ano. Carlos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado a todos aí por estar assistindo. Tudo bem, atletas cisnes negros? Tamo junto, mais uma vez. Vou falar um pouco aí da minha trajetória, meu estilo de vida, que mudou a minha vida. Ensinamento, aprendizado, tá? São casos reais de cisnes negros que, após uma simples mudança na alimentação, na mentalidade, vem conquistando resultados fantásticos. E o grande Carlos, você lembra, essa já é a sua participação de que número aqui no Atletas Low Carb? Não sei, eu acho que é a terceira ou quarta. Terceira é certa. Terceira já é certa. Terceira, então já virou um sócio, cara, um sócio maratonista sub-3, o diretor da Maratona sub-3, grande Carlos. Eu me lembro que a gente faz uma live aqui para falar da sua história da remissão, da obesidade, da hipertensão, depois da Maratona sub-3, depois a gente falou de performance, eu não lembro se foi em mais alguma outra, e agora a gente vai falar sobre a Maratona sub-3, né? Quem tiver aqui... Pode falar, cara. Pode falar. Não, vamos falar tem um sobre delay a maratona. Aqui, tá. Vamos falar sobre a nossa maratona que eu conquistei. Falar um pouco também sobre que meu objetivo agora é baixar muito mais o meu tempo. O foco, a alimentação, meus planos, meu futuro. Pode falar, né? Perfeito, show de bola. Boa parte da audiência que acompanha o Atletas Low Carb ou é de corredor, ou um triatleta que também corre, ou profissional da saúde também, que trabalha com atleta ou que corre, tá? É claro que lá no programa Atletas Low Carb, você está lá no programa, você vê que tem nadadores, tem atletas de esporte de luta, tem ciclistas e vários corredores também, e outros atletas que têm uma outra especialidade. Só a hipertrofia é geral, mas tem bastante corredor também. E aí a sua experiência é mais uma experiência que ajuda a iluminar o caminho de quem quer, enfim, evoluir na corrida, tá? Para quem está no Instagram, olha aí, tem capoeira também, olha aí. Uhum. Quem está no Instagram, tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui no Instagram, tá? No balãozinho, na caixinha de perguntas. Para quem estiver no YouTube, pode colocar aqui os comentários também, que a gente vai trazendo aqui para comentar. Tá? O grande Carlos, para quem ainda não conhece, Carlos, se apresenta aqui para quem ainda não te conhece. Quem é o Carlos, onde mora e qual é a sua prova, a sua especialidade no esporte? Meu nome é Carlos Jarutais,
Hoje eu resido em Brusque, sou um cidadão catarinense, Itacaí. Minha especialidade hoje é a corrida de rua, mais certo é a maratona, né? Os 42 km e as meia maratona. E essas são minha especialidade, né? É o que eu gosto de correr. Sou um ex-obeso, um ex-hipertenso, tive vários problemas de doenças, mas hoje eu superei bastante. Hoje sou um corredor Emagreceu amador quanto, ainda. Carlos? Agora já com 42 quilos. 42 Carlos quilos. emagreceu 42 quilos. Reverteu a obesidade e hipertensão. E virou um maratonista sub-3. Que Amém. história incrível. Hoje Parabéns. mesmo até eu postei até no meu Instagram, quem puder seguir ali o meu Instagram, tem um stories ali que a primeira corrida em 2018 tá lá. A minha esposa até filmou e ela até postou e eu repostei, tá lá. Acompanhe lá como é que eu era e olha como é a minha evolução hoje. O áudio está cortando um pouquinho aqui no YouTube, tá? Mas dá para entender bem, tá? Ó, vamos lá. Carlos, quando e como ou por que você começou a correr? Você não vive do esporte, é um atleta amador, né? Que para um atleta amador tem resultados bem inspiradores e admiráveis. Mas quando, como e por que começou a correr, Carlos? Cortando aqui no YouTube. Perdão, tá cortando no YouTube o áudio. Quando, como e por que você começou a correr? Na verdade, eu comecei depois dos meus problemas de doenças, né? Problema por causa da obesidade. E eu precisava perder peso e começar a me exercitar. E não sabia, comecei com academia, dietas, muitas dietas, né? Dietas, como diz a minha esposa, cream cracker, né? Acho que fala bolacha, assim, várias coisas, eu não conseguia. Então, eu conheci através do André Burgos e a Maria Vitória. Aí comecei a assistir, não, eu vou ter que começar a correr e a fazer a alimentação. Só que eu falava antes, não, low carb não existe para mim. Não posso cortar carboidrato. Não posso. Aí em 2018 eu fiz aquela primeira corrida, como eu citei há pouco tempo. Vou correr. E comecei a gostar. Comecei a gostar da corrida. Eu vi que estava dando resultado. E dando resultado, eu comecei a emagrecer mais ainda, né? Eu já tinha emagrecido bastante, né? Mas hoje eu comecei a emagrecer mais ainda. Aí em 2019, final de 2019, eu comecei a acompanhar muito mais a low carb, mas ainda estava na dúvida, né? Ainda estava relutante ainda. Não, como é que eu vou largar o carboidrato para correr, para fazer algum exercício, né? Vou ficar fraco, né? Aí foi que comecei a acompanhar minha esposa. Olha, eu vou dizer para vocês, foi a esposa. A esposa que me apresentou e falava, não, eu preciso, só que para ela começar, eu também tinha que começar, né? Não tem como um começar e o outro, né? Acaba não dando certo. Aí, começo de 2020, vamos lá, vamos embora. Vamos começar e olha como eu tô. Emagreci 42 quilos. Até agora. Foi muito bom. Para mim foi a maravilha, né? Mas eu passei por muita coisa até aí, né? Quando eu comecei, ainda tomando muito medicamento muito forte, né? Para hipertensão. E ainda aquela barriguinha de chope, né? Como eu falo, ainda estava ali. Foi bem duro, até eu conseguir chegar nesse nível, né?
Ótimo. Cara, inspirador, hein? Peraí, deixa eu só trocar o fone aqui, tá? Tá. É que, como eu digo, né, O tudo tem um computador, o começo, áudio né? do carro está cortando e eu não sei se é a minha internet. Então, eu tô trocando aqui pro celular. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tá? Desconfiado. Sim. Ah, todo mundo passa, né? A minha adaptação eu digo assim, para mim foi rápido, né? Até foi muito rápido a minha adaptação. Para mim, acho que foi umas 2 semanas já estava bem adaptado. Apesar que eu já corria assim, quando eu fazia minhas atividades, sempre fiz em jejum, porque eu não me sentia bem comendo e fazendo qualquer atividade. Nunca me senti bem. Então, minha adaptação foi até melhor, né? Então, já era uma pessoa que gostava muito de proteínas, salada. Então, a adaptação foi bem rápida. Durou 2 semanas. Mas aquelas 2 semanas eu passei sim pela gripe low carb. Me senti bem. Em 2 semanas. Para mim foi mais rápido. Minha esposa foi um pouquinho mais demorado para ela. Mas para mim foi bem rápido. Tá ouvindo? O meu fone tá funcionando aqui. O meu fone tá funcionando bem. Duas semanas. 2 semanas na fase de adaptação. Confere? 2 semanas. Confio. É bem abaixo da média. Bem abaixo da média. A gente vê que a grande maioria dos casos vai levar de 3 a 6 semanas. E aí é um ponto importante, tá? Para quem está começando na low carb e corre, tá? Existe uma fase que a gente chama de fase de adaptação, e aí é onde o indivíduo deixa as dependências do carboidrato e começa a trabalhar a eficiência metabólica. Deixar as dependências do carboidrato, e aí o corpo começa a trabalhar com a própria gordura corporal para ser utilizada como energia. E aí é individual, tá? Não tem um prazo determinado. Tá? Algumas pessoas, em média, de 3 a 6 semanas, nesse período, vai ter uma queda de rendimento, mas mesmo sem carboidrato na dieta, o rendimento volta a exatamente o mesmo sem carboidrato na dieta. É quando a chave vira. É quando esse período de adaptação acaba. Esse é o período médio de 3 a 6 semanas. O Carlos passou 2 semanas, tá? Abaixo da média. Alguns alunos, inclusive, talvez o Carlos já tenha visto, lá no Atlético Low Carb, passa mais de 6 semanas, entre aspas, sofrendo, porque precisa ter paciência, sem rendimento. E aí não tem o que fazer. Tá? Existem algumas estratégias para diminuir volume, diminuir intensidade, tá? Suplementar sais. Você utilizou algum desses recursos, Carlos? Não. Não, só não. Não. É como eu digo assim, eu sou uma pessoa bem mais focada. Sempre mais focada. Eu vou direto ao ponto. Se é para fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, bem certinho. Eu cortei tudo numa vez só. Então, eu fiz tudo correto. Eu não tive aquela, como é que se diz, aquela recaída. Eu não tive. Então, para mim foi extremamente bem fácil mesmo. Bem fácil. Não Tá, teve, tranquilo. não utilizei Quando nada de você suplemento. começou na fase de adaptação, você já estava no programa ou não? Você já tá na fase de adaptação? Não, ainda não. No programa eu entrei 2 meses após. Eu só estava acompanhando. Só estava acompanhando no YouTube, hein? As lives, tudo.
né? Entrei 2 meses após essa fase, assim. Foi... Tá, maravilha. E foi até minha esposa que me inscreveu no programa. Nem fui eu. Tudo é obra dela. Tranquilo, ó. No programa Atletas Low Carb, eu já corri algumas maratonas abaixo de 3 horas, o Carlos também, a professora Dione também, inclusive a gente fez lives aqui, e a professora Dione é educadora física, foi atleta de alto rendimento, é treinadora, inclusive é a treinadora do Carlos, tá? A gente já fez algumas lives aqui também, inclusive eu acho que há menos de um mês tive a oportunidade de bater um papo aqui com ela, 1 mês e meio, alguma coisa assim, e a gente vê de fato como conquistar a eficiência metabólica pode ser traduzido num ganho de performance, tá? A gente vê exemplos na prática disso. Tá? Então, Carlos, na corrida, quais são as suas principais marcas? Porque não é só maratona, né? A gente não corre maratona toda semana ou todo mês, buscando rendimento. Então, você, durante o seu período de treinos, você corre em provas menores, meia maratona, 5, 10 quilômetros. Nessa experiência toda, quais são as suas principais marcas? Minhas principais marcas hoje, eu tenho a minha maior, que é o Sub 3, né? Em Porto Alegre. Em 2 horas e 57. 2h56, foi isso? 6, Certo. é que Certo. dá uma diferença entre o teu Garmin e a chegada, né? Certo. Mas o oficial lá na prova é 2h57. No meu Garmin, Tá. 2h56. Eu fiz agora, a meia maratona, agora em Florianópolis, que eu consegui, no geral, o 5º lugar. Fiquei entre os 5 ali, que foi uma Meia experiência maravilhosa. maratona. A meia maratona eu fiz, eu fiz em 1h20, né? Fui em busca de 1h20 É muito e brabo, cara, é muito brabo. consegui, como diz a Johnny, né? Eu fui para fazer 1h20 e não desisti nunca. Foi forte para mim, né? Mas foi emocionante chegar no geral, uma meia maratona, eu digo, não é para qualquer um, né? Um ex-obeso, um hipertenso, um cara de 41 anos, né? Começou exatamente 4 anos a correr, então foi maravilhoso. Eu tenho um 5 km a 17,31, que também, e tenho um 10 km a 37. São as minhas melhores marcas hoje. O cara E é brabo, cara. O cara é foi uma brabo. coisa. O E cara é outra, brabo, né? tirador. Um cara assim também que com 1,57 m de altura. Eu falo assim, eu me supero. Como as pessoas dizem, né? Tu não é desse outro, não é desse mundo, tu é diferenciado. Não é diferenciado. Eu digo, é foco, é estilo de vida. Se tu quer, tu consegue. Tem que acordar cedo. Eu acordo 4 horas da manhã para ir treinar. Então é tudo tem um seu porquê, né? A te conquistar. Tu faz a tua conquista, né? Tu tem que fazer. Tu quer chegar lá, tem um esforcinho aí bem grande. E eu adoro, adoro, adoro. E isso, Olha aí, o assim, ó, pequeno de Brusque. como eu falo para todo mundo, né? Assim, às vezes acho que eu sou chato por causa que eu falo da minha alimentação, mas olha o que eu reverti. Se eu consigo, todo mundo consegue. É só ter vontade, né? Carlos, Olha, como você se sente, cara? Há poucos anos você estava obeso e hipertenso. Hoje, cara, você está conquistando pódios em provas respeitadas, tá? Em provas difíceis, correndo maratona abaixo de 3 horas. Como você se sente, cara? Que transformação. aí eu me sinto assim, eu me sinto muito realizado mesmo. Eu sinto, vou dizer, eu sou um cara muito feliz hoje, muito.
Tu hoje conseguir te olhar no espelho e ver outra pessoa, aquela pessoa maravilhosa, desculpa, mas hoje eu me sinto um cara lindo, porque antes tu era obeso, tu querendo, olhava para lá gordo daquele jeito, desculpa a palavra, né? Mas eu sou sincero, era muito gordo, e hoje tu vê um cara com um corpo sarado, vamos dizer assim, sarado, magro, sem uma gordura no corpo, o cara se sente realizado, né? Se sente feliz, não tenho que ficar triste, né? Por isso que eu digo, hoje eu me amo muito, me amo demais. E Maravilha, também estou eu trocando sou, o fone aqui. Tava falando, cara. por isso que eu falo para meus filhos, eu tenho que ser exemplo para vocês. Eu tenho que ser um exemplo muito grande para vocês. Porque o pai Tá. passou, como o pai passou lá atrás, eu não quero que eles passem, né? Quero ser um exemplo para eles. E ele segue o estilo de vida também, né? Hoje, olha, vou dizer assim, quase não ficam doentes. Criança sempre dá uma gripezinha, mas é muito raro. Agora que meu, meu mais novo, ele tá com uma gripe também, que eu tava com gripe com ele, mas já tá, vou dizer assim, passa, 1, 2 dias tá bom. Então eu A me mudança sinto foi na muito família, em feliz. casa mesmo, né? Eu me sinto muito feliz hoje. Realmente, me sinto. E eu gosto de passar também, dar exemplo para as outras pessoas, Claro. né? Para os outros, tem atletas do nossa comunidade que vêm conversar comigo, vêm me perguntar, vêm me tirar dúvidas. Eu não sou um profissional, né? Eu não sou profissional de nutrição, nada, mas eu só repasso aquilo que eu faço, né? Tem muita gente que já segue meu estilo de vida, me perguntam, Carlos, como tu come? Eu faço assim, me alimento assim. Só a única coisa que eu falo para todo mundo, não deixem de comer, mas come comida de verdade. Comida de verdade, o que que é? É não industrializado. Tirou industrializado, já está comendo comida de verdade. Vão se inspirando, tá? O que eu costumo falar aqui nas lives, no podcast, cara, quando você vê um resultado real, não se contesta. Não se contesta, tá? Então, o Carlos saiu da obesidade, ex-hipertenso, e está aí beliscando grandes provas, tá? Conquistando pódio, maratona sobre 3 horas, marcas impressionantes em 5 e 10 quilômetros, 21 quilômetros, 42 quilômetros. E aí a parada vai melhorar ainda esse ano e a gente vai falar sobre isso, tá? Eu troquei os microfones aqui. Para quem está no YouTube, consegue me ouvir bem, ouvir o Carlos também bem. Escreve aqui nos comentários. Eu acho que aqui no Instagram o som tá ok, né? O som tá ok. Eu acho que é no Instagram. Carlos, quando, cara, você saiu da obesidade, deixou a hipertensão, começou a evoluir na carreira, deixou as dependências do carboidrato, começou a evoluir na corrida, quando você começou a buscar metas mais ousadas na corrida, cara? Qual foi o momento? A gente sempre quer evoluir, fato. Mas, cara, quando você pensou, eu vou beliscar uma maratona sub 3 horas, por exemplo, quando foi? Foi no ano 2021, após a minha primeira maratona, né? Que a primeira maratona eu já fiz em 3:17. Fui lá e fiz, né? Claro que eu estava num grupo de corrida aí, mas fui e assim, não. Foi ali que virou a chave, né? Foi bem ali depois após essa maratona. Porque eu digo, assim, ó, opa, eu tenho condições de ir além. Falei, pô, eu fazia uma maratona, a primeira maratona, praticamente menos de um ano, e eu fazia uma maratona e fiz em 3:17. Opa, eu aí pensei, não, dá para buscar um sub 3. Só que aí vem aquela assim, joga um balde de água fria na gente, mas parece que esse balde de água fria levanta mais a pessoa, né? Foi ali que eu
virei a chave. E aí que eu entrei em contato contigo, acho que foi. Entrei, como é que faz, como é que eu posso me alimentar, tudo. Com a Letícia, eu tive o auxílio da Letícia também. Eu falei, não dá. E fui atrás de quem? Não, aliás, eu entrei até no grupo e perguntei, tô precisando de uma treinadora. Professora Dione. E aí entrou a nossa maior treinadora, para mim, né, na minha opinião, maior treinadora do mundo, né? Que fez o Carlos sair de um corredor de um nível mais assim, médio, para um corredor lá nas alturas. Foi ali a virada de chave, foi com a Johnny. A Johnny 2021 para 22. 22. Foi ela que, quer dizer, me incentivou ao máximo. Falou que dava. Dava e é aquela coisa que eu falo para todo mundo, né? Treino é treino, segue o que está escrito no treino. Segue certinho que dá certo. E foco. Foco, faz tudo certinho e dá o máximo nos treinos. Porque se tu não der o teu 100%, tu não consegue. Sou bem sincero. E uma forma, para mim, mais sustentável e fácil de conquistar uma maratona sub 3 horas é conquistar a eficiência metabólica, que é o que o Carlos está transbordando a eficiência metabólica. E existem duas vias principais para a eficiência metabólica, que é o treinamento físico. Cara, para correr uma maratona sub 3, você tem que treinar. Fácil. Mas o Carlos, ele vai falar já já. Ele correu a maratona sub 3 horas, foi em jejum e não tomou nenhum gelzinho de carboidrato. Então, um outro ponto importante para a eficiência metabólica é a alimentação. É justamente deixar de dependência do carboidrato. Com isso, por mais que Carlos aqui tenha um baixo percentual de gordura, ele consegue contar com as suas reservas de gordura de forma muito mais eficiente, tá? Porque a gordura, ela fornece mais calorias por gramatura do que os pequenos estoques de glicogênio. Então, mesmo em intensidades maiores, o Carlos conseguiu correr a maratona abaixo de 3 horas sem suplementar nenhum gelzinho, se sentindo bem, e agora ele vai melhorar a parada. Então, Carlos, na maratona que você correu abaixo de 3 horas, conta aí pra gente como foi a sua estratégia alimentar, a última refeição, o dia antes, e como foi no dia da prova. A minha, assim, eu sempre falo, né? Nunca mude aquilo que você já treinou. Nunca. Continua realizando tudo certinho. Então, eu sempre fiz meus treinamentos, por exemplo, num dia anterior a um treino de sábado, que era o treinão, né? Como fala. Eu sempre almoço bem, e à noite eu como uma banana. Uma banana. Hoje eu posso dizer que eu posso comer uma banana. Isso é meu plano alimentar. Então, no dia da maratona lá, eu fui até numa churrascaria. Foi em Porto Alegre, né? Porto Alegre, isso aí em Porto Alegre ano passado. Fui numa churrascaria, ao meio-dia, sentei e comi até ficar bem saciado, até demais, né? Comi muita carne. Mas eu como proteína. É meu. Não como nenhum tipo de carboidrato. Eu não coloco uma batata no dia antes da corrida, não coloco nada. É só carne, só proteína, só carne vermelha. E à noite, mas não digo à noite, já final... não faz o carbo load, ele faz o carne load, não, né? Carne load. Sempre foi assim. E minha estratégia maior para não ficar aquela vontade de comer alguma coisa, tudo, eu como lá pelas umas 6 horas da tarde, final da tarde, né? Eu não vou comer mais tarde às 20 horas, não. Eu como às 6 horas da tarde e vou dormir. Essa é a minha estratégia. Não sei se alguém quiser fazer isso, faça antes. Nunca no dia da corrida, nunca no dia da prova. Faça durante seus treinos. Porque foi assim que eu fiz toda a estratégia, tudo. E na corrida, eu fui naquele jejum, só com a barriga, já tava cheia a barriga, né? Então só fui queimando aquilo que eu comi ao meio-dia.
jejum, gente, e água e sal. Para mim, eu não preciso de mais nada. Hoje eu não preciso de mais nada. Só água e cápsula de sal. E cheguei dançando ainda. Dançando, sem problema nenhum. Mas, gente, todo momento eu me hidratei. Todo momento, mas só água e sal. Sem um tipo de isotônico também, que tem alguns que colocam isotônico, alguma coisa, né? Mas é por isso que eu digo, eu fiz todo o treinamento assim. E cheguei na hora da prova e continuei fazendo a mesma coisa. Aí terminei bem a prova. E ainda tô continuando fazendo isso, né? Tá dando certo, tá melhorando, cara. Por que mudar, né? Por que mudar? Por que mudar? Os tempos estão melhor que antes agora. Né? Os tempos estão melhorando a cada dia. Graças também a Dione, né? Tem 50% disso aí também, né? O que ela fala é certeiro, dá certo mesmo. A mulher humana. E ela aplica também, né? Ela aplica. Até que ela fez a meia maratona, acho que um mês anterior à minha, né? Curitiba, né? Ela ficou em 5º lugar, ela fez a mesma estratégia e deu certo. A gente fez uma live aqui também com a professora Dione, que foi 5ª colocada geral na meia maratona de Curitiba, que é uma maratona difícil, e Dione no seu auge dos 52 anos, tá? 52. Sem gelzinho de carboidrato. A gente segue o mesmo estilo de vida, eu e ela. A gente até consome mesmo, acho que é até a mesma quantidade de carboidrato, assim. É tudo parecido, eu e ela, né? Mas eu posso falar uma coisa, que eu sou um pouco melhor que ela, como mais carne. Rapaz, olha só, para deixar registrado, tá? Quando eu comecei, Carlos, com essa história de falar corrida low carb, foi há muito tempo, né? Era em 2015, 2016. Existia ainda uma barreira muito grande e aqueles que não aceitavam, criticavam, julgavam, xingavam, agrediam. Hoje, a gente já vê a quantidade grande de atletas, amadores, atletas de alto rendimento, que estão aplicando uma estratégia baixa em carboidrato para otimizar a eficiência metabólica e, em segundo momento, conquistar o seu diferencial competitivo. Otimizar a performance atlética, porque não é só reduzir carboidrato que vai correr mais rápido. Os benefícios vão ao redor, que acabam sendo traduzidos no ganho de rendimento. Né? A otimização, a diminuição da inflamação, recuperação mais rápida, melhora na qualidade do sono, a energia infinita da própria gordura corporal. Quando a gente junta os grandes benefícios, na corrida isso é traduzido no diferencial. Então o Carlos já está correndo a maratona aí, 42 km, sem gelzinho de carboidrato, só com água e sais, sem faltar energia. E ainda terminou dançando, sub 3 horas, tá? E não é algo que como eu vejo por aí, sabe? Tem aqueles haters da low carb que falam, não, se ele comesse carboidrato seria mais rápido. Cara, foi o contrário que ele fez. Ele reduziu carboidratos e está evoluindo. Então é algo que talvez muitos não concordem, e está tudo bem, não precisa concordar, mas o que não dá para fazer é dizer que não funciona. Funciona. Não se contesta isso. E Carlos é mais um exemplo. Parabéns, Carlos. Obrigado. Fico feliz. Eu fico feliz quando a pessoa vem com essas palavras para mim, né? Que eu vejo que eu estou fazendo o correto, estou fazendo certo, né? Eu queria só entrar num ponto assim da alimentação. Gente, como falar, já falaram para mim, vieram falar para mim, se tu te alimentasse mais, eu pergunto, tá, mas eu não estou me alimentando. Eu estou me alimentando? Não, mas se tu comesse carboidrato mais, tu ia voar. Mas eu não estou voando. É isso que a pessoa não entende. As pessoas querem que a gente coloque, suplemente, coloque comidas que não faz parte da minha vida, né? Para mim, se eu voar mais, eu estou voando assim. Eu estou bem assim. Estou muito melhor assim. Então, eu só aconselho a todos a pensarem um pouco, né? Antes de falar, porque o industrial, ele te dá, como digo industrial, eu digo já de carboidrato, ele te dá uma energia, mas eu digo, o que eu vejo assim, ele te dá energia, mas ele te tira depois, né? Te tira a força, né?
Então eu prefiro tirar a minha própria força do meu corpo, que está ali, a minha própria energia. E Olha, está indo bem. perfeito, tá? E tá tudo bem. Tem atleta lá no programa que tá adaptado à cetogênica, mas que mesmo assim numa maratona consome um gel. Não tem problema, tá? A questão é não depender do gel. A partir do momento que a gente vê atletas como o Carlos, tá? Como a professora Dione, como eu, dentre outros, que não precisa de gel e tá melhorando as marcas, cara, não se contesta, tá? Não é que seja a melhor ou pior estratégia, a questão é que funciona. A gente está se sentindo bem assim. E aí a evolução começa a chegar também, você começa a otimizar a recuperação. Né? Quando a gente vê atletas correndo maratonas e ultramaratonas, melhorando o rendimento sem gelzinho, cara, não se contesta. Você não precisa concordar, né, Carlos? Mas não dá para dizer Não, que não funciona, né? e funciona. Está funcionando muito bem para mim, né? Para mim, para minha esposa. Minha esposa também fez a meia maratona também junto comigo. Fez o RB dela lá. Está evoluindo cada dia mais. Oh, ela está muito bem também. Eu tenho que dar méritos para ela também, falar aqui sobre ela. Quem quiser Claro. seguir também ela ali, tá no meu Instagram também, é ela ali. E ela vai ser a mais nova aluna dos atletas low carb, né? Muito bem-vinda, cara. Demorou, mas vai entrar lá. Ela tá bem. Muito Agora ela vai fazer bem-vinda. a meia maratona, né, de Porto Alegre, junto comigo lá, né? Ela vai fazer a meia, eu vou fazer a maratona. E depois ela vai fazer a sua primeira maratona em Blumenau. Ela vai estar bem. Blumenau Maravilha. vai voar, se Deus quiser. Tamo junto. A eficiência metabólica, cara, só melhorando a alimentação é fantástica, ainda é subestimado por muitos. Carlos, qual é a próxima prova, cara? Você conquistou seu sub-3, tá beliscando alguns pódios em meia maratonas, mas o foco tá na maratona, né? É a Esse maratona. ano, qual é a principal prova e qual é a meta? Eu vou a Porto Alegre novamente, né? Eu tinha um objetivo, mas era outra prova, mas como o financeiro não deu esse ano, então vamos jogar para o próximo ano, mas então esse ano eu escolhi Porto Alegre novamente para fazer aí um tempo aí, melhorar minha marca. Eu estou treinando para baixar muito mais. Gostaria um sub 2,50, 2 horas e 50. Vamos ver o que dá lá, mas eu quero primeiro bater meu RP. Ó, a meta é bater o RP, né? Se aproximar ali do sub 2,50. Cara, é possível? Claro que é É possível, cara. Claro que possível. é possível. E eu acredito muito. Porque é preciso o treinamento físico. O que o Carlos é muito disciplinado, o cara focado, tá? Então é preciso treinar muito. Não é simples. É fácil, porque é só cumprir os treinos, mas é preciso ter muito foco e disciplina. E aí nem todo mundo está disposto a fazer o que é preciso. E é preciso se alimentar com qualidade. E aí o Carlos também faz isso, né, de É maneira se, simples. se alimentar, dormir bem, tirar um bom sono. Eu acordo 4 horas da manhã para mim treinar, que eu não tenho outro horário, né? Então eu tenho que acordar 4 horas da manhã e treinar, depois voltar para casa, ter aquela rotina de trabalho, família. Mas dormir cedo, aqui a gente dorme para ter um sono bom, sono maravilhoso, né? Então a gente dorme bem cedo. Então o sono, a alimentação, a família, então tudo ajuda, né? E ser feliz, né? Ser feliz. Feliz é, ser feliz Cultivar é amor tudo. no coração. Cultivar. É verdade, eu falo para todo mundo, cultivar amor. E eu sou aquele lobo solitário, né? Eu treino sozinho, foco sozinho, porque, e quero ter o meu resultado lá. Merecedor, merecedor. Carlos, como é a sua rotina de treinos? Como é Minha que a rotina Dione te maltrata, cara? maltrata, ela maltrata, mas dá resultado. Maltrata é. Eu só tenho meu dia off assim na quinta-feira. Minha rotina de treino é 6 vezes por semana. Treinos, tem os seus treinos leves, né? Que é muito bom também. Tem os seus treinos mais pesados, que mais
É 6 vezes na semana meus dias de treinamento. E bem forte. Chega Puxado. na quinta-feira. Na quinta-feira eu só quero não ouvir o despertador. E você cumpre, né? Sem desculpinha. Só se tiver, por exemplo, esses 3 dias agora que eu tive esse problema da gripe, né? Mas eu cumpro. Como ela manda, eu cumpro. Ela passou, porque eu sei que vai dar resultado, né? Se tu falhar ou ficar de mimimi, tu não consegue. Isso é verdade. Não consegue mesmo. Segue o que a treinadora tá ali, segue certinho. Claro que eu falo assim, tem treinadores e treinadores, né? Tem treinadores bons, tem treinadores que para alguns não são tão bons, mas tem treinadores. Mas a Dione, eu assino embaixo. Pode procurar em ela que é certo que tu vai ter o resultado. É certo. A pessoa Como é a tua alimentação, Carlos? Você já falou que treina em jejum, sempre treina em jejum. E sempre como é a jejum, tua né? alimentação? Quantas refeições faz por dia? E você come o que nas refeições? Assim, ó, eu tenho assim, hoje eu estou fazendo um bom café da manhã e não estou almoçando, porque eu como muito bem de manhã e só vou jantar às 18 horas. Essa está sendo a minha alimentação hoje. É café da Segunda a manhã e sexta jantar. e jantar. E essa está sendo a minha alimentação. E Não estou sempre treina de almoçando. manhã cedo. E sempre de manhã cedo. Sempre antes das 5. Não tem Treinos outro em horário. jejum. Jejum. Porque, porque como eu tenho que estar com certa porcentagem de gordura para me correr, é o peso ideal. Agora eu quero estar ainda, essa maratona eu quero estar entre 57 e 55 quilos. Para quem tinha 100 quilos, né? Eu quero estar entre 57 e 55 quilos. Então, hoje eu tenho que tirar uma alimentação, mas também aumentar mais, né? Aumentar a quantidade da comida, né? Então eu prefiro comer bem de manhã e quando eu chego em casa eu me alimento bem. Como bastante carne, né? Eu falo assim, eu sou mais uma cetogênica, porque o carboidrato eu coloco muito pouco. Eu vou comer carboidrato mesmo, uma batata, uma abóbora, final de semana. Final de semana, sim, que eu estou em casa, aí eu posso combinar com a minha esposa, vamos comer isso. Mas durante a semana é carne e salada. Carne e salada. E tô muito bem. Dá um exemplo. Fico. Qual tipo de carne? Aqui em casa é todo tipo de carne, assim, frango, aí no outro dia é um pedaço de carne suína, outro é carne vermelha, fígado é móvel, gente. Para quem quer performance, eu indico. Como fígado. É muito bom. Faz a diferença. E tire a creatina. Eu digo, creatina só enche a gente. Não use. Não, só deixa inchado, só piora. Então come bastante fígado. Fígado, a minha esposa come mais moela, assim, ela gosta assim, eu não gosto, mas então eu introduzo o fígado. E é isso, então a gente produz assim, que a carne tá cara, né? Tá muito caro, então vai introduzindo frango, porquinho, outro dia uma carne vermelha, vai fígado, então é carne. Aqui em casa é tudo carnívoro. E vai bastante carne. E o sábado, como eu envio ali, às vezes, na nossa comunidade, o churrasco, né? Meu churrasco de sábado não pode falhar, né? Sagrado. Sagrado, sagrado. E outro conselho que eu dou para quem quer ter uma performance, gente, água, água, água. Nada de álcool. Se tu está no ciclo de uma maratona ou quer melhorar uma meia maratona, faz aquele ciclo sem uma gota de álcool. Gente, isso atrapalha muito.
Então hoje eu bebo muita água, água todo dia, todo dia. É um conselho, né, que eu dou. É água, água, água. Não coloca nenhuma gotinha de álcool. Carlos, perfeito, tá? Assina embaixo. Quando você correu a sua maratona sub 3 em Porto Alegre, como foi a tua sensação? A sensação em relação à estratégia. Você acha que poderia ter apertado mais? Acha que poderia ter conservado uma parte, acelerado em outra? Qual foi a tua percepção? Eu falo isso porque quando eu terminei Boston, cara, eu fiz split negativo e o meu quilômetro mais rápido foi o último. Apesar de ter sido fantástico, cara, foi perfeito para mim. Eu terminei com a sensação de que, caramba, eu poderia ter feito melhor. Qual foi a tua percepção na tua prova em Porto Alegre? Foi o melhor que você podia dar ou realmente poderia ter apertado? Não, eu assim, em Porto Alegre eu segui bem certinho que a treinadora passou, né? O pace, tudo. Mas dava mais. Mas eu quis seguir aquela ali que meu objetivo era subir 3. Então eu fiz certinho para Perfeito. não errar, não errar nenhum momento, né? Mas eu senti que dava mais. Dava, principalmente nos 10 km finais. 10 km finais eu senti que melhoraria ali. Mas para mim foi perfeito. Eu não tenho. Foi maravilha para mim. Vai ficar marcado para sempre aquele sub 3, né? Inesquecível, né, cara? Inesquecível. Ah, olha, quando eu cheguei, sabe, aquela alegria, a adrenalina lá em cima, tu nem lembrar nada. Depois que tu parou, pensar assim, pô, eu consegui um sub 3, olha o que eu passei. Aí o choro cai, né? Aí tu pensa, pô, um ex-obeso, um hipertenso, e fazer essa, assim, eu digo uma performance, né? Eu falo para todo mundo, tu foi alta performance. E e chegar ali. Não, e o mais emocionante é tu correr com aqueles caras lá daquele pelotão sub 3 todo momento. Todo momento tu correndo assim, pô, eu tô aqui com esse pelotão, vendo os caras que eu só via na TV, assim, influência, assim, né? Pô, eu tô correndo aqui. Quando eu olho na hora da chegada, meu Deus do céu, assim na virada tava 2 horas e 55. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo, cara? Olha o que eu fiz. Mano, é uma alegria sem explicação, né? Sem explicação. Agora eu quero ver Porto Alegre. Agora a brincadeira é mais acima. E eu não quero Perfeito. Olha, quando a gente tropeça na vida, quando a gente erra, quando a gente falha, entre aspas, a falha ela não é uma derrota. Ela só é uma derrota quando a gente escolhe parar de tentar. Toda falha, ela se torna um aprendizado. Mas também o que pouco se fala, Carlos, é que as conquistas também são aprendizados. Por isso que eu te fiz essa pergunta, para você refletir, cara, onde eu acertei, porque, claro, se você acerta, você repete. E aí você pode ter um ponto de ajuste para poder melhorar, evoluir. O ciclo de treinos é importante para melhorar o condicionamento físico, para Sim. otimizar a eficiência metabólica juntamente com a alimentação e o treinamento mental, né? Mas ter esse vínculo muito próximo, sabe, Carlos, com a prova que você correu, que foi fantástico, o seu RP até agora, que certamente vai bater em junho novamente, mas trazer, cara, eu acertei nisso. No mínimo, se eu fizer de novo, eu vou no mínimo fazer a mesma coisa. Isso já é fantástico. Então, você ter esse ponto de reflexão sobre onde acertou é fantástico para poder repetir exatamente o que você falou sobre estratégias para a prova. Cara, o treino é para você testar. Na prova, você vai reproduzir exatamente o que deu certo no treino. Então, a prova anterior, você traz o que funcionou, repete e segue o jogo. Porque os treinos longos são exatamente para a gente experimentar, né? Fazer o treinamento físico, o treinamento mental e testar alguma estratégia. Na prova, a gente repete. E aí o Carlos está numa trajetória crescente, fantástica, de conquistas, como ele mesmo falou. Emagreceu mais de 40 quilos, reverteu a hipertensão e várias conquistas em provas inspiradoras, sem carboidratos. E aí se torna incontestável. Carlos, inspirador, cara. Inspirador, parabéns. E muito obrigado por Obrigado. compartilhar isso com a gente, tá? Oh,
Eu que me sinto muito honrado de fazer parte dessa comunidade que só tem a crescer, né? Me sinto muito feliz. Não, assim, ó, eu indico para quem estiver assistindo, vão lá na página do Atleta Local, conheçam, assistam as lives, porque vocês vão entender, não só de mim, tem, olha, tem milhares ali, tem centenas ali de atletas que reverteram muitas doenças aí, e olha, estão batendo. Tem que, tem que seguir também, tem um Peregrino, olha só, que era, tem 65 anos, Grande isso, Reinaldão. Reinaldão, sigam lá, dê uma olhada no Peregrino, olha a diferença, que a low carb mudou a vida dele. Então sigam a nossa página lá, assista a nossa live, né, no YouTube, vocês vão ver que é maravilhoso, vai mudar a vida. Aí já está mudando muitas vidas, né? Vários cisnes negros. Carlos, para o corredor, cara, que está chegando agora, está conhecendo essa história agora de comida de verdade, eficiência metabólica e correr maratona sem gel de carboidrato. E até aquele treinador, aquela nutricionista, aquele médico do esporte que não era crente nessa estratégia baseada em comida de verdade, e você é mais um caso real mostrando que é possível. Que recado você pode dar para quem está descobrindo esse mundo agora e tem algum receio ou está propenso a experimentar e mais a fundo? Qual recado você pode dar? Primeiro testar, né? Primeiro testar e ver se vai conseguir se adaptar, que não, sou bem sincero, não é fácil se adaptar, sair num estilo de vida e entrar em outro. Tem que testar, tem que se adaptar primeiro, mas gente, o recado que eu dou para vocês, faz a diferença. Faz a diferença porque tu vai perder inflamação, tu vai perder várias coisas, várias doenças, tu não vai ter, eu digo, gente, vai fundo que vai dar certo, certo mesmo. Eu digo por mim, deu certo em mim, deu certo na minha esposa, deu certo em vários, mas tem que testar porque e ter paciência porque nada é. Para mim foi fácil. Para mim foi fácil. Para alguns não é tão fácil assim. Demora, mas tem que ter paciência. Mas e pesquisar, estudar, assistir, ouvir, tem que procurar. Temos vários documentários de vários médicos aí, que nem o Dr. Soto, né? Nós Isso. temos nosso próprio André Burgos, temos a nossa a Maria Vitória, sigam lá eles, lá que vocês vão entender o que eu estou falando. É isso. É gente procurar pesquisar e testar. Carlos, E se junho adaptar. está chegando, junho, a maratona em Porto Alegre. Você não tem noção do quanto estamos torcendo por você, tá? A torcida é grande. Certamente, até a semana da prova, a gente vai fazer uma outra live aqui para poder Vamos. compartilhar a tua preparação, as expectativas, uma meta mais realista sobre o objetivo da prova. Porque, enfim, para quem está no movimento da comida de verdade, certamente vai correr contigo, cara, os 42 quilômetros. E tenho certeza que eu estarei do seu lado também. Mesmo que daqui de Ah, Recife estaremos correndo junto. com certeza. Com certeza eu fico muito feliz. A torcida eu sei que é grande, porque eles me procuram, falam comigo, e como na primeira maratona eu não tive assim, um apoio grande, a segunda eu já tive um pouco mais, né? Mas com desconfiança, assim, vai conseguir, não vai. Claro que é difícil, né? Tu sair de uma maratona a outra e baixar 23 minutos. É meio difícil, né? Mas teve a desconfiança. Mas eu fico muito feliz com o apoio de várias pessoas. Eu agradeço vocês que estão. E quando eu consegui o pódio, né? Esse aqui vai ficar para a história.
vieram a comunidade do Atlético Low Carb, as pessoas que também não fazem parte do Atlético Low Carb. Eu quero agradecer a todos que me mandaram mensagem. Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, né? Mas eu tenho que agradecer aqui ao vivo aqui para 3 pessoas que fazem parte da minha vida, né? Primeiro, minha esposa, que ela que fez tudo acontecer isso aqui, né? Que insistiu até eu ser esse atleta low carb aqui. A minha treinadora Johnny, que ela fez mudar esse corredor amador aqui para um corredor de nível um pouquinho mais acima. Ela eu digo, eu tenho 2 mulheres na minha vida hoje, né? Ana Lúcia e Johnny. E o André que falando e mostrando as lives, me ensinando. Todo dia de manhã ele está comigo, porque eu assisto no Instagram todo ali. Estou ali trabalhando, mas eu estou assistindo, ouço depois. Então eu quero agradecer essas 3 pessoas que fazem parte da minha vida. Tamo junto, cara. Tamo junto, cara. Obrigado. E obrigado pela confiança, né? E é bom compartilhar mais um caso real, porque certamente alguém vai deixar essa sementinha plantar e vai desenvolver. E certamente, para quem for além, vai obter também maravilhosos benefícios como nós dois. E como no seu caso aqui agora, que compartilhou com mais detalhes essa trajetória. Rapaziada, inspiradora a história do Carlos, né? Tá aí, acompanhe no Instagram, tá? O Carlos Jarutais. Tá aqui no YouTube, na descrição. Aqui também no Instagram, em cima. Acompanhem, tá? O cara é brabo, gente boa, ex-hipertenso, ex-obeso, sub 3 horas e tá compartilhando tudo aí. Carlão, muito obrigado mais uma vez pela live. Tamo junto, cara. Um abração. Obrigado a todos. Quero sempre agradecer. Quando tiverem alguma dúvida sobre minha preparação, sobre a minha alimentação, eu falo sempre de mim, né? Eu não dou conselho de alimentação nenhum, porque eu não sou nutricionista. Eu só sigo o que os profissionais falam, né? E se quiserem entrar no low carb, procure tem vários nutricionistas aqui que trabalham nos atletas low carb, sigam lá. Então procure um nutricionista low carb que eles vão te ensinar certeiro. Tá? Procure o nosso André, que esse cara é bravo. Te ensina, olha, vai por ele, que não tem erro. Não tem erro mesmo. E eu agradeço sempre. Rapaziada, beijo no coração. Excelente Sexta-feira Santa. Excelente Páscoa. Excelente final de semana. Feliz Páscoa. Beijo no coração. Tchau, Feliz tchau. Páscoa. Beijo a todos.